Então, a unidade 3.3, ela fala da química da inflamação. Nós temos os mediadores químicos do organismo, que eles são substâncias que são endógenas, endo é dentro. E também tem as que são exógenas, tá? Que são liberadas durante o processo de inflamação. A gente sabe que são responsáveis por desencadear e amplificar e controlar a reação a reação inflamatória e a resposta imune. A gente viu quais eram os cardeais da inflamação, que primeiro, nós vimos na aula passada, deixa eu só voltar aqui o slide, só para vocês lembrar desses cardeais, é importante que a gente não esqueça deles. Existe uma sequência que fala de cada um, tá? Como é que esse processo inflamatório se dá no organismo. Então, vamos só voltar aqui um pouquinho. Essa imagem aqui. O primeiro que a gente sente na pele, tá? Ou no membro, é o calor. Depois vem a vermelhidão, o inchaço, a dor. E aí, se você não tratar essa infecção, pode até ter perda dessa função, né? Do membro, ou perder a sensibilidade daquele local. Então, esse aqui é o quê? São o que a gente chama de sinais cardinais do processo inflamatório. O nosso organismo, ele vai sempre emitir os sinais de alerta, de que nós estamos diante de um quadro de inflamação e que nós precisamos cuidar para que ele não gere uma infecção e para que não chegue a uma necrose. Então, são moléculas que são sintetizadas por células específicas do nosso organismo ou produzidas por quem? Pelo fígado, as quais promovem, em geral, o quê? Uma vasodilatação, o aumento do fluxo sanguíneo, um aumento da permeabilidade vascular, marginação, adesão e também o que a gente chama de diapédese, tá? E a quimiotaxia dos leucócitos, que entram em ação também. E o ataque ao agente invasor, tá? Então, tudo isso entra em ação para quê? Para livrar o nosso organismo desses processos inflamatórios. Quando a gente fala da diapedese, a gente quer estar falando o seguinte, que é a passagem da célula através da parede dos vasos sanguíneos. Quando nós estamos diante de um quadro inflamatório, o que que acontece? O nosso organismo vai entrar em ação para nos defender desse processo inflamatório. Então, ele vai liberar, tá, as células que vão entrar em ação para isso. Quando nós falamos isso dentro de um processo químico, tá? Quimiotaxia, a gente quer dizer o seguinte, que é a atração, tá? É levar essa célula, a atração de célula em direção ao gradiente químico. Então, ela é atraída a ir para lá, para quê? Para entrar em ação em defesa do nosso organismo, tá? E quando a gente fala de uma forma que a gente chama, que é contrária, tá? A gente chama isso de quê? De opsonização. O que seria a opsonização nesse processo? Ela vai facilitar, é um processo que facilita a fixação, tá? Dos fragmentos do complemento na superfície do antígeno. Para quê? Para facilitar a fagocitose. Então, esse processo, ele existe para quê? Para que na hora que a gente esteja sofrendo com esse antígeno, comece logo ali um processo de fagocitose, tá? Os macrófagos, eles vão entrar em ação com o intuito de quê? De que seja fagocitado esse antígeno para que a gente consiga se livrar desse processo inflamatório ou desse micro-organismo de alguma forma que quer nos atacar. Vamos lá. Logo no início da inflamação, na primeira fase, a primeira fase mesmo, as aminas vasoativas, né? A ativação desses vasos, histaminas e serotoninas, que são substâncias que vão mediar, são mediadoras da inflamação, elas vão provocar um aumento dessa permeabilidade dos vasos, com consequente vasodilatação. Eu expliquei para vocês, desde o início da unidade 3, que quando nós estamos com algo inflamado, nosso corpo foi lesionado, está inflamado ali, automaticamente o
corpo ali, ele aumenta a circulação, o processo de vascularização ali, sanguínea naquele local. Para quê? Para que ele esteja ali, o sangue esteja circulando ali, e a partir dali as células entram em ação. Quando não há uma circulação, quando não há um processo de oxigenação ali, tá? Isso é muito sério, porque pode levar aquela lesão, aquele ferimento a um processo de necrose. Então, dessa forma, causam a hiperemia. O que é hiperemia? Hiperemia é vermelhidão. E o extravasamento do exudato, tá? Quando a gente fala exudato, a gente está falando de quê? De melhorar aquele processo de cicatrização, tá? Você consegue conter ali a secreção que existe ali para o meio extracelular. E essas substâncias mediadoras, elas ficam armazenadas nos grânulos citoplasmáticos das células mastócitos, basófilos e também das plaquetas. Então, está com uma lesão, está com um processo inflamatório, tenha certeza que naquela região está sendo mais vascularizada, as células estão migrando para lá, com o intuito de quê? De melhorar aquela situação, para que não haja um processo de morte celular, que é, na verdade, um processo forçado, infeccioso, que é a necrose. Até vai haver a morte celular, mas a morte programada pelo processo natural do organismo, que é a apoptose. Então, a gente tem que lembrar sempre, não pode esquecer, tá? Lembre-se sempre dos sinais cardinais da inflamação. E que um deles é quem? O edema. O edema é um inchaço. Então, o edema, ele é formado principalmente por quem? Pelas aminas vasoativas, que atuam logo no início da inflamação. Então, às vezes, você se lesiona, se machuca, aí aparece inchada, e você acha ruim aquilo ali. Mas aquilo é um sinal do processo inflamatório. Só que ali também o organismo entrou em ação para já te livrar daquele processo. Ele está trabalhando em prol do seu bem-estar, tá? Então, você sabia que a histamina, ela está envolvida em processos alérgicos que são comuns em muitas pessoas? Quando a histamina ela está liberada em excesso, pode ocorrer alguns efeitos indesejáveis, como quem? Taquicardia, redução do calibre dos brônquios, aumento da secreção do ácido clorídrico no estômago e aumento de manchas vermelhas pelo corpo. Essas são denominadas de quem? De reações alérgicas. A histamina, ela é o mediador, tá? Que verifica, que mostra, na verdade, que apresenta esse teor alérgico no nosso organismo. Porque qualquer um de nós pode ser, ao longo da vida, sensível ou apresentar sensibilidade a algum fármaco, tal, alguma substância em contato com o nosso organismo. As alergias, elas podem surgir ao longo da vida, depende muito da nossa imunidade. Que às vezes você fala o seguinte, eu tomei um remédio a vida inteira e agora eu estou apresentando alergia a ele. Isso é normal, depende da imunidade, as alergias, elas surgem ao longo das nossas vidas. Assim como o alimento. Às vezes a pessoa foi criada numa cidade de praia, consumiu marisco a vida inteira e de repente ela começa a apresentar alergias a mariscos. Isso pode acontecer? Claro, as alergias surgem ao longo das nossas vidas. Depende muito do nosso organismo, de que fase ele está vivendo naquele momento, tá? Às vezes você está com a imunidade mais baixa, que influencia direto para o organismo ter essa reação alérgica, mas a gente tem que ter em mente que a reação alérgica ela é um sinal de defesa. A função dela é proteger o nosso organismo, tá? Então, deixa eu só voltar aqui. Quando a histamina é liberada em excesso, podem ocorrer alguns efeitos indesejáveis, como taquicardia, redução do calibre dos brônquios, aumento da secreção do ácido clorídrico no estômago e aumento de manchas vermelhas pelo corpo. Esses são denominados de reações alérgicas e podem ser amenizados com medicamentos, quais? Antihistamínicos, os quais são antagonistas de quem? Da histamina. Dessa forma, eles podem, né, eles competem, na verdade, pelos receptores da histamina, reduzindo seu excesso no organismo.
Quais são os principais antihistamínicos receitados pelos médicos? Polaramine, Stamin, clemastina, o que é a base de hidro, né? A hidroxizina, também o que é a base da desloratadina. A gente tem vários, desloratadina, desloratadin, nessa linha dos deslo, tá? E também a gente tem os que são a base de CIT, né? De 7, na verdade. A gente chama CIT, mas vem a base de 7. Dentre eles, a gente pode citar aqui a cetirizina, tá? Mas tem o cetirizina, tem vários, tem N's, né? Aí vai do laboratório que fabrica, tá bem? Mas é nessa linha como antihistamínico. São exemplos de medicamentos que são bem conhecidos, como antialérgico, utilizados em processos alérgicos como quem? Rinites, congestões nasais, urticária, prurido, edema intenso, entre outras. Então, pessoal, às vezes nós estamos hipersensíveis a algumas substâncias, antígenos, e o nosso organismo, ele dá um sinal de alerta disso. Como eu já disse antes, as alergias, elas podem surgir ao longo das nossas vidas, depende do nosso fator imunológico, tá? Mas uma vez ela tendo surgido, a gente precisa ter cautela, tá bem? Eu lembro de um caso que eu fui vizinha de uma criança, numa cidade aqui perto, e ele sempre tomava Novalgina quando tinha febre, né? Quando tinha febre, quadro viral, a mãe dava Novalgina. E um dia ele teve uma crise de garganta, acho que ele tinha uns 5 anos, e ela deu Novalgina e ele teve inchaço, tá? Nessa região labial, região central, nos olhos, e ela levou ao hospital. E aí, quando ela levou ao hospital, o médico disse que havia sido uma reação alérgica ao medicamento que ela havia dado, porque ele só tinha tomado aquele medicamento. Aí ela ficou na dúvida e disse assim, mas eu vou testar de novo. Depois que passar isso, você tomou antihistamínico, tudo, eu vou dar novamente para ter certeza que foi isso. Aí ele falou, não dê. Para você ter certeza de que foi isso, você só pode repetir isso daqui a 5 anos. Então, antes disso, não faça, porque o organismo dele está sensível, está vulnerável a quadros alérgicos com essa medicação. E para isso é que existem as medicações, né? Outras medicações, as concorrências, que a gente chama as concorrentes, que vão... não pode tomar esse, então tem essa opção. Não pode tomar esse, tem essa. E assim sucessivamente. Mas eu lembro como se fosse hoje, porque eu acompanhei, né, a ida dele ao hospital com a mãe, que ela estava bem nervosa, a minha vizinha, e o médico disse, para testar novamente, teria um tempo, né, pelo menos 5 anos, mas o certo era ele levar a vida não fazendo mais uso daquela medicação, mas que ela não testasse naqueles dias, que às vezes a pessoa quer ter certeza, eu vou comer de novo, eu vou tomar de novo, para ver se é isso. Isso não é bom, tá? Você pode correr um risco muito grande, que é ter um edema de glote, e aí asfixiar, morrer por asfixia, e não dá tempo de chegar no hospital. Então, só para a gente explicar um pouquinho, dentro de uma visão assim da figura, essa química, né? A visão geral da inflamação. Você tem um processo inflamatório, o que acontece? Aí você tem o mastócito, tá? Aí você tem quem? A fonte de mediadores, que, por exemplo, a histamina ou outros. Aí vem a resposta imune, tá? Que são os linfócitos. Aí vem os macrófagos, tá bem? Que é a eliminação de quem? De micróbios, tecidos mortos, fonte de mediadores, que ele é muito importante no papel da resposta imune, tá? Aqui você tem o vaso sanguíneo. Aqui você vai ter o quê? Dentro dessa visão poli, né? Que é
polimorfonuclear, você tem o quê? A eliminação de quem? Dos micróbios do tecido morto. Logo depois você tem quem aqui? As proteínas plasmáticas, que são quem? Fatores que vão ajudar na coagulação. Coagulam, tá? São os mediadores solúveis da inflamação, que nós chamamos. Aí você tem aqui também quem? Os fibroblastos, que tem a função de quê? De fazer o reparo daquele tecido. Iniciar o processo de cicatrização. Os fibroblastos, eles são muito importantes nesse processo. Aí você tem aqui as plaquetas, né? Que é a fonte de mediadores, tá? Que é o óxido, tá? Nitrito, e outros que vão ajudar em todo esse processo. Então, quando você tem uma lesão, automaticamente o teu organismo entra em ação para que aquilo seja revertido de alguma forma, tá bem? Então, aí a gente tem aqui uma visão geral da inflamação. Vocês devem estar vendo muito sobre os fibroblastos, porque a gente vê muito sobre eles naquela primeira parte de tegumentar, locomotor e reprodutor, quando se fala de tecido, né? Aí você vê muito sobre os fibroblastos, porque eles ajudam no processo de cicatrização, tá? Então, vamos adiante. Que a lesão de tecido, né, entra em ação. Justamente para fazer a reparação desse tecido que foi danificado, tá? Então, os anti-inflamatórios, a gente falou de antihistamínico e a gente está falando dentro de um processo de inflamação. Então, o que são os anti-inflamatórios? Eles são classificados em não esteroides, tá? AINES é o quê? Anti-inflamatório, tá? Não esteroides. E também a gente tem e os que são esteroides, que é os AICES, que são quem? Anti-inflamatórios esteroides. Ambos, tanto faz um ou outro, inibem a síntese de um grupo de mediadores químicos, tá? E os demais são drogas distintas. As AINES, por exemplo, eles também são conhecidos como não hormonais, atuam na inibição da via, tá? Que via é essa? A via ciclo, né? A gente chama de ciclo o quê? Ciclooxigenase, tá bem? Que é inibindo assim quem? As prostaglandinas, tá? E também quem? As que a gente chama de prostaciclinas. E também os quem? Os tromboxanos, tá? Então, eles têm a função de inibir tudo isso, tá? Para quê? Para livrar o nosso organismo, porque se deixar esse processo inflamatório evoluir, ele gera uma infecção e, posteriormente, um processo de necrose. São eficazes no tratamento de quem? São eficazes no tratamento dos efeitos indesejáveis da resposta inflamatória. Sendo assim, proporcionam redução do edema, o inchaço ele vai diminuir, a hiperemia, que é a vermelhidão, vai diminuir, a febre vai cessar e a dor, constituindo-se em potentes o quê? Antipiréticos e analgésicos. Então, o nosso próprio organismo, ele vai ajudar, tá, nesse processo inflamatório, mas a gente vai ter que complementar, suplementar, tá bem, com o uso de quem? De drogas que são distintas, que são os fármacos, para ajudar nesse processo. Porque, como eu já falei antes, dependendo da nossa imunidade, nosso organismo demanda mais tempo para ter resposta, porque a gente está com a imunidade baixa. Então, um exemplo que a gente tem, da primeira geração desses anti-inflamatórios, a gente tem quem? As aspirinas, os diclofenacos, tá? A gente tem vários. A indometacina, piroxicam, o paracetamol, ibuprofeno, tenoxicam. A base de ácido, a gente tem quem? O ácido mefenâmico, dipirona, tá? E da segunda geração, a gente já muda um pouquinho essas terminologias desses fármacos. Quem que a gente tem? A nimesulide, que é muito usada, a gente conhece muito como anti-inflamatório, tá? A meloxicam. E da terceira geração, também já tem outras terminologias, que são quem?
o ICL, né? A gente chama de Celecoxib. Também a gente tem o Heterocoxib, tá? E também os Prexib, tá bem? E os anti-inflamatórios que a gente diz que eles são esteroides, os AIS, são também denominados de quem? Glicocorticoides, pois eles minimizam os efeitos do hormônio cortisol, tá? Do córtex adrenal. Eles bloqueiam a liberação do ácido, tá bem? Que ácido que vai ser bloqueado? O araquidônico, por meio de quem? Da lipocortina, que inibe a enzima fosfolipase, a qual vai transformar esses fosfolipídios em ácido que? Araquidônico. Também eles têm a função de estabilizar essa membrana, tá, celular dos mastócitos e dos leucócitos, diminuindo quem? A liberação de histamina, dos fatores quimiotáxicos e dos mediadores inflamatórios. Ou seja, eles vão ajudar, tá? De alguma forma, eles vão ajudar de forma benéfica, na verdade, a diminuir a histamina. Porque quando a histamina aumenta no organismo, é o sinal de uma reação alérgica. Então, eles têm essa função também de inibir, de permitir que seja diminuída a liberação da histamina para poder entrar em ação. O seu componente entrar em ação. Você sabe o que significa hipersensibilidade? Hipersensibilidade, pessoal, é quando nós estamos sensíveis a fármacos, ao uso de algum medicamento, sensíveis a algum contato direto de algum micro-organismo, algum antígeno no nosso organismo. E nós passamos por fases. Quando a gente fala da hipersensibilidade, a gente classifica ela em 1, 2 e 3, que a gente vai ver só na próxima aula. Então, a gente vai falar um pouquinho da 1, da 2, da 3 e assim sucessivamente. Mas, na verdade, ela é uma resposta do nosso organismo. É uma resposta imune elevada, exacerbada, exagerada, que traz prejuízo à saúde, tá? Ou seja, ocorrem reações exageradas do sistema imune, gerando lesões teciduais e potencialmente graves. Lesão tecidual, porque quando nós estamos hipersensíveis, num quadro alérgico exacerbado, a gente pode inchar os olhos, inchar a boca, inchar toda a região de face, e também pode ser potencialmente grave, porque além desse inchaço na face, pode vir de uma forma mais grave, por exemplo, edema de glote. Edema de glote, não há tempo do paciente ser socorrido, tá? Às vezes, a maioria das vezes, o paciente morre ali muito rápido, porque não conseguiu ser socorrido, ele morreu por asfixia. A glote, ela fica demasiada, inchada, então ela tende o quê? A fechar, tá? Esse canal respiratório. E uma vez acontecendo isso, o paciente morre por asfixia. Nem sempre dá tempo ser socorrido, entrar num processo de intubação, tá bem? Às vezes não há tempo. Às vezes dentro do hospital não há tempo, porque tudo isso é muito rápido, né? O edema, ele começa a se formar muito rápido, principalmente quando é o edema de glote, tá? Ou até mesmo tem um choque anafilático, né? Às vezes você faz uso de alguma injeção, algum injetável que você tem alergia a ele, e aí forma ali no seu organismo uma hipersensibilidade àquela medicação e você acaba por ter um choque anafilático. Isso é muito comum, mais do que a gente pode imaginar. A gente que trabalha dentro de ambiente hospitalar, isso é muito comum. Por isso que é importante uma boa anamnese do paciente. O senhor tem alergia a alguma coisa? Perguntar para o indivíduo. Tem alergia? Tenho. Ao quê? Não lembro. Tente lembrar, que a gente precisa anotar. Às vezes tem paciente que tem várias alergias. Então, o que a gente sugere? Que o paciente, ele ande na sua bolsa com uma anotação. A gente pega paciente no hospital que eu trabalho, que ele vem com uma folhinha dizendo alergia ao medicamento tal, a isso. Então, a gente lê, tá plastificado lá o paciente para onde vai e leva. Esses dias mesmo, a paciente que eu atendo ela foi para o hospital e eu precisei atendê-la no ambiente hospitalar, que eu atendo ela em domicílio, né?
pela dificuldade de locomoção que ela tem, então o hospital prefere que a gente atenda em domicílio, né, para facilitar para o paciente. E a gente sabe que o paciente acamado, cadeirante, é mais difícil, né, para a família essa locomoção, para o próprio paciente. Ele precisa sair de casa, precisa. Mas para isso, que isso seja uma saída de lazer, não para estar fazendo terapias, ainda mais pacientes que faz terapia 3 vezes na semana. Então, ele precisa 3 vezes se organizar para sair de casa. E aí, ela precisou ir ao hospital. Ele, na verdade, né, precisou ir ao hospital. E foi ali, levou uma listinha dos medicamentos que ele tem alergia. Então, lá estava plastificado, dizendo, tem alergia a isso. O que se faz no caso desse? Você faz a cópia, tá? A cópia daquela informação, deixa no prontuário do paciente, bem em cima. Assim, qualquer profissional, qualquer técnico, qualquer enfermeiro, qualquer profissional que pegar aquele prontuário, vai estar lá em cima a informação. Tem lá, o paciente apresenta alergias a tais medicações. E aí, aquela medicação não pode ser prescrita para aquele paciente, tá? Porque ele já está dizendo as alergias que ele tem, está escrito lá, tem todo um formuláriozinho preenchido lá, né? Ele digitou, na verdade, a família digitou, e tá lá, então, coloca bem na frente do prontuário, do paciente, tá? Porque assim não corre risco de passar despercebido pelos profissionais, tá bem? E naquele prontuário vai exame, vai laudo de raio-x, vai hemograma, vai tudo, né? Então, é importante que fique bem na frente, porque assim, todos que pegarem, por exemplo, eu tenho um prontuário aqui que eu estou trabalhando com ele. Então, todos que pegarem esse prontuário, na hora que pegar o prontuário, tá bem aqui o papel, identificando, tá? Isso aqui não é um prontuário, gente, eu simulei, tá? Isso aqui é uma tabela. Então, tá aqui o prontuário que eu tô trabalhando com ele, tá bem aqui o papel, olha. Na hora que eu peguei o prontuário, tá bem aqui o papel. O nome do paciente aqui, e aqui está as informações das alergias que o paciente tem.